Esse áudio foi extraído do curso da primeira fase do professor Marcos Lira. Para acessar o curso completo, acesse o link lá no Insta @MarcosLiraProf. Fala pessoal, beleza? Estamos aqui mais uma vez com o nosso Gabaritando Ética, a nossa sexta aula, penúltima aula. E vamos tratar do que agora? Vamos tratar do processo disciplinar e depois de tratar do processo disciplinar, nós vamos falar sobre honorários, beleza? São esses dois temas da aula de agora. Então, sem mais delongas, vamos lá começar a trabalhar o processo disciplinar. Lembrem que nós já falamos sobre as infrações disciplinares e sanções disciplinares, beleza? Você já sabe que, a depender da infração, a pessoa pode ter a pena de suspensão, de exclusão, de censura, pode ter ali uma pena de multa, certo? Mas para isso precisa de um procedimento, que é o processo disciplinar, que é isso que nós vamos tratar agora. Os alunos sempre tendem a achar esse tema um pouquinho o tema que tem uma certa dificuldade, certo? Porque aqui a gente não consegue visualizar casos práticos, mas sim algo processual, um procedimento. Mas você precisa saber disso porque é o tema onde tem o maior índice de erro dos alunos, é o tema de processo disciplinar. Então vamos lá. Como que funciona o processo disciplinar na OAB? Primeira coisa é a competência. O poder de punir disciplinarmente os inscritos na OAB compete exclusivamente ao Conselho Seccional, beleza? A regra é do Conselho Seccional, ou seja, em âmbito estadual, em cuja base territorial tenha ocorrido a infração. Pessoal, não é onde o advogado exerce a advocacia, onde ele tem a inscrição, é onde ocorreu a infração, beleza? No Conselho Seccional, salvo se a falta for cometida perante o Conselho Federal. Se a falta cometida for perante o Conselho Federal, aí a competência vai para o Conselho Federal. Mas a regra é no Conselho Seccional, onde tem ocorrido a infração. Muita atenção aqui que cabe ao Tribunal de Ética e Disciplina, de onde? Do Conselho Seccional competente, julgar, beleza, os processos disciplinares. E esses processos disciplinares, eles vão ser instruídos, vai ter instrução, por onde? Pelas subseções ou pelos relatores do próprio conselho. Beleza? Tranquilo? Então, quem julga é o Conselho Seccional competente, certo? O Tribunal de Ética e Disciplina, mas eles vão ser instruídos pelas subseções ou pelos relatores do próprio conselho. Tranquilo? Muita atenção aqui que a decisão condenatória, certo? Irrecorrível, ou seja, que não cabe mais recurso, ela deve ser imediatamente comunicada ao Conselho Seccional, onde o representado tem a inscrição principal para constar dos respectivos assentamentos. Por quê? Porque o processo disciplinar ele vai ocorrer onde aconteceu a infração. Então, pode ser que esse advogado tenha inscrição principal em outro conselho seccional onde, certo, ele não tenha praticado a infração. Praticou a infração no estado A, mas a sua inscrição é no estado B. Então, ocorreu o processo disciplinar no estado A, terminado, envia ali essa notificação, certo? Para que seja ali inserido nos assentamentos desse advogado. Tranquilo? Além disso, o Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho, onde o acusado tem a inscrição principal, pode suspender ele preventivamente. Nós já falamos disso anteriormente. Em caso de quê? Em caso de repercussão prejudicial à dignidade da advocacia. Mas para isso precisa ouvi-lo em sessão especial, para a qual deve ser notificado a comparecer, salvo se ele não atender a notificação, ou seja, ele não se fizer presente. Nesse caso de suspensão preventiva, o processo disciplinar ele deve ser concluído no prazo máximo de 90 dias. Então, se decidiu suspender ele preventivamente, tranquilo?
esse processo disciplinar tem que ser mais célere, tem que ocorrer no prazo de 90 dias. Beleza, e como se dá a instauração? Como que se inicia o processo disciplinar? Ele vai ser instaurado de ofício, certo? Pode ser de ofício pela própria OAB, ou mediante representação. Representação de quem? De qualquer autoridade ou de pessoa interessada. Então, qualquer pessoa que tem interesse pode ir lá na OAB e representar contra o advogado. E está instaurado o processo disciplinar. Esse processo disciplinar tem sigilo, ele é sigiloso, o processo disciplinar ele tramita em sigilo, beleza? Até o seu término. Só tem acesso às suas informações as partes, seus defensores e a autoridade judiciária competente. E como que é o procedimento do processo disciplinar? Primeiro, depois de instaurado, ok? Vai ser recebida essa representação e o presidente do conselho, do tribunal de ética e disciplina, ele vai designar um relator. E esse relator compete a instrução do processo. Observe que ele vai instruir o processo, ele não vai julgar o processo. Ele vai realizar a instrução do processo e o oferecimento de um parecer preliminar que vai ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina. Ao representado, certo? Ou seja, o advogado que está sofrendo, ali está respondendo aquele processo disciplinar, deve ser assegurado seu amplo direito de defesa, onde ele pode acompanhar o processo em todos os termos. Ele vai acompanhar tudo, certo? Pessoalmente ou por intermédio de um procurador. Então, em primeiro momento, ele vai apresentar uma defesa prévia, num prazo de 15 dias. Os prazos no processo disciplinar eles são prazos únicos de 15 dias, então fica mais fácil. Vou apresentar recurso, apresentar a defesa, 15 dias. Então, em primeiro momento, tem a oportunidade de apresentar uma defesa prévia, ok? Após ele ser notificado. Depois que é realizada a instrução, ele também pode apresentar suas razões finais, tranquilo, também no prazo de 15 dias. E no dia do julgamento, ele pode apresentar a sua defesa oral também perante o Tribunal de Ética e Disciplina por ocasião de julgamento. Essas são as possibilidades de defesa, certo? Antes de recorrer, obviamente. Então tem a defesa prévia, depois tem as razões finais e, por fim, a defesa oral perante o Tribunal de Ética e Disciplina. Se, após a defesa prévia, o relator que foi designado, ele se manifestar pelo indeferimento liminar da representação, ele vai fazer o quê? E vai ser decidido por quem? Olha, só foi um parecer preliminar, mas quem decide é o presidente do Conselho Seccional para determinar o seu arquivamento. Então, vamos supor que, olha só, como é que começa? Como que se inicia? Vai ser recebido e o presidente vai designar um relator. Esse relator notificou o representado, esse representado apresentou defesa prévia e após essa defesa prévia, o que aconteceu? Esse relator entendeu que deveria ser indeferido liminarmente a representação. Aí, nesse caso, quem decide sobre o arquivamento, aí vai ser o presidente do Conselho Seccional. Beleza? Além disso, é importante falar que o prazo para a defesa prévia, ele pode ser prorrogado. O prazo é de 15 dias. Mas se por motivo relevante, o juiz relator entender, ele pode prorrogar ali esse prazo de 15 dias. E também, se o representado ele não for encontrado, no momento que ele for notificado, ou ele for revel, ele foi notificado e nada fez, o presidente do conselho ou da subseção vai designar um defensor dativo, igual ocorre no processo criminal. Então, se eu sou advogado, estou sendo representado ali e não fiz nada, ou nem fui encontrado, vamos designar aqui um defensor dativo para defender esse advogado. Beleza? Também é permitido aqui, no processo disciplinar, a revisão do processo disciplinar, certo? Por erro de julgamento, por condenação baseada em falsa prova. Essa revisão do processo disciplinar é no caso de que ele é semelhante ao transitado em julgado. Quando já terminou o processo disciplinar, essa pessoa foi condenada a uma sanção disciplinar, mas mesmo assim, embora tenha passado todos os prazos recursais, é possível ter a revisão. Mesma coisa que ocorre no processo civil de ação rescisória ou lá na justiça criminal, onde se fala em revisão criminal. Aqui também é possível uma revisão, desde que
seja por erro de julgamento ou por condenação baseado em falsa prova. Tem essa possibilidade. Ok? Além disso, o Conselho Seccional ele pode adotar as medidas administrativas e judiciais pertinentes, objetivando que o profissional suspenso ou excluído devolva os documentos de identificação. Vamos supor que ao final esse advogado ele foi suspenso. Opa, traga aqui sua OAB que você está suspenso, você foi excluído. Traga aqui seus documentos de identificação, beleza? Porque você não pode exercer a advocacia. Se a pessoa foi condenada, certo? Olha, você foi condenado aqui a uma pena, certo? De censura, de suspensão, de exclusão. Pode recorrer? Pode. Então vamos lá. Primeiro, em relação ao Conselho Federal. Cabe recurso a ele, ao Conselho Federal, de todas as decisões que forem definitivas, proferidas pelo Conselho Seccional. Se for uma decisão do Conselho Seccional, eu vou recorrer para onde? Para o Conselho Federal, se for uma decisão definitiva. Quando não tenha sido unânimes, beleza? Ou sendo unânimes, contrariem a lei, certo? Ou decisão do Conselho Federal, ou de outro Conselho Seccional, e ainda do Regulamento Geral, do Código de Ética e Disciplina ali e dos provimentos. Então, dá para recorrer para o Conselho Federal. Se eu quero recorrer da decisão do Conselho Seccional, aí eu vou recorrer para o Conselho Federal. Olha só, muita atenção aqui que além dos interessados, o presidente do Conselho Seccional ele também pode interpor recurso aí para o Conselho Federal. E quanto ao Conselho Seccional, que é no âmbito estadual, quando que eu vou recorrer para o Conselho Seccional? De todas as decisões proferidas por seu presidente, pelo Tribunal de Ética e Disciplina ou pela diretoria da subseção ou de Caixa de Assistência dos Advogados. Aí, nesse caso, eu vou recorrer para o Conselho Seccional. Todos esses recursos, via de regra, eles têm efeito suspensivo, beleza? Quando eu vou recorrer, a decisão está suspensa. Exceto as decisões que tratem de eleições, embora eu possa recorrer, mas não tem efeito suspensivo. Também, no caso de suspensão preventiva, foi decidido pela suspensão preventiva do advogado. Já vou recorrer. Não tem efeito suspensivo. Ou seja, esse advogado vai continuar suspenso de suas atividades. Então, seria das decisões que tratam sobre eleições ou de suspensão preventiva, que seja decidida pelo Tribunal de Ética e Disciplina, e também da decisão de cancelamento da inscrição obtida em falsa prova. Também não há efeito suspensivo recursal. Ok? Falei aí rapidamente sobre os procedimento disciplinar, são os principais pontos. É importante que você leia todos os dispositivos. Agora nós vamos falar sobre honorários, beleza? Honorários, que é a parte que mais interessa aos advogados, que seria o recebimento ali, das pecúnias, dos valores. Ninguém trabalha de graça, certo? A não ser que você seja um filantropo aí de carteirinha, de coração, mas mesmo assim, a advocacia pro bono, a gente já viu que tem algumas ressalvas. Não é em qualquer situação que o advogado pode advogar de graça. A regra tem que cobrar. Mas vamos lá, quais são as espécies de honorários? Nós temos a mais comum, que são os honorários convencionais. São aqueles pactuados entre o advogado e o cliente. Foi atender o cliente, nós convencionamos. O valor é X, você me paga da seguinte forma, pronto e acabou. Foram os honorários convencionados. Mas pode ser que esses honorários eles sejam arbitrados judicialmente, que é aqueles fixados pelo juiz na falta de um contrato ou em caso de desentendimento entre advogado e cliente. Que é a regra que você faça um contrato de honorários, beleza? É o normal, é o honorário convencional, conforme o contrato de honorários. Mas se não tem contrato, o juiz pode fixar. É o que nós chamamos de honorários arbitrados judicialmente. Nós temos também a presença dos honorários sucumbenciais, que é aqueles que são devidos pelo vencido, ou seja, pela parte perdedora, a parte vencedora, na ação ao advogado, né, ali que venceu. Então, é algo a mais, além dos honorários convencionais.
Ou seja, o juiz habilitou mais 20% de honorários sucumbenciais. Então, a parte perdedora vai pagar ainda 20%, 10%, 5%, quanto que o juiz estipular ali. E esses honorários sucumbenciais é devido somente ao advogado. Nós temos também os honorários assistenciais, que é devido ao advogado de entidades representativas, como sindicatos ou associações. Esses honorários assistenciais são fixados em ações coletivas que sejam propostas ali por entidades que defendam direitos coletivos de uma determinada categoria. Beleza? Lembrem que a atividade privativa do advogado seria também consultoria e assessoria jurídica. Então, nessas atividades de consultoria e assessoria jurídicas, elas podem ser exercidas de modo verbal ou por escrito. Beleza? Então fica a critério do advogado e do cliente. Embora a gente veja muito aí que não se cobra uma consultoria, mas na verdade, certa consulta deve ser cobrada conforme a tabela da OAB. Então, essa consultoria pode ser verbal, por escrito, fica a critério do advogado e do cliente, e independe de outorga de mandato ou de formalização de contrato de honorários. Então, para eu realizar uma consultoria assessoria, beleza, que pode ser por escrito ou verbal, não precisa ter uma procuração, não precisa assinar um contrato de honorários para ter validade, para que eu possa cobrar. Tranquilo? Beleza. E a forma de pagamento? A regra, pessoal, a regra é que a forma de pagamento fica convencionado entre as partes, certo? Olha, você dá tanto de entrada ou paga só ao final, vai depender da causa. Mas se não for estipulado os honorários, certo? Aí a legislação traz uma solução. Certo? No caso do erro, a forma acertada seria já deixar tudo certinho no contrato de honorários. Mas não tendo isso, como é que fica? A lei estipula 1/3 no início, 1/3 na decisão de primeira instância e 1/3 no final. Beleza? Beleza, tranquilo. Existe também a figura da compensação de créditos, certo? O que seria essa compensação de créditos? O que fala aqui especificamente? Então, a compensação de créditos pelo advogado de importâncias devidas ao cliente somente será admissível mediante previsão contratual ou quando houver autorização especial do cliente. Compensação de créditos o cliente tem valores a receber. Olha, é o seguinte, como você tem valores, prestações a receber, vamos fazer o seguinte, quando ali a outra parte for pagar em 10 parcelas de tanto, né, X, as 2 primeiras fica comigo, com o advogado, beleza? Para compensar os honorários. Tranquilo? Tranquilo. Então, pode ser feita essa compensação de créditos. E tem valor mínimo para cobrar honorários? Tem. O valor mínimo está na tabela de honorários da OAB. Lembre, tabela de honorários, certo? Tem cada conselho seccional tem ali a sua tabela de honorários. Vai variar de estado para estado. Então, ali tem um valor mínimo, ali não é o máximo. Então, se para uma demanda tem lá o valor de R$2.000, então você tem que cobrar um mínimo R$2.000. Ah, professor, mas tem advogado que cobra abaixo. Não se liguem na prática, se liguem no que a legislação nos traz. Honorários têm valor mínimo, então aquilo é o mínimo que eu posso cobrar, o que tem na tabela da OAB. O advogado pode cobrar honorários por meio de cartão de crédito? Sim, é perfeitamente permitida a utilização de sistema de cartão de crédito ali, que você pode dividir em quantas vezes você quiser. Isso é algo convencionado, obviamente. Existe aqui o que nós chamamos de pacto quota litis. O que seria esse pacto quota litis? É a participação do advogado em bens particulares de cliente, certo? A regra é que os honorários eu devo receber de forma pecuniária, beleza? Recebendo valores. Mas pode ser que o cliente não tenha condições pecuniárias para pagar os meus honorários. Então, a gente pode fazer uma quota litis ali no contrato de honorários, falando que, olha, os honorários vai ser pago, vamos supor que é inventário, né? Tem determinados bens, o bem X ali, uma parcelinha do bem X, um terreno, sei lá, vai ficar com o pagamento dos honorários, certo? Desde aí que contratado previamente, por escrito, tudo direitinho. Então, os honorários, a regra, como eu falei para vocês, deve ser necessariamente representado por pecúnia, né? Por valor. E quando acrescido ali dos honorários de sucumbência,
não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do contribuinte ou do cliente. O que isso quer dizer? Isso aqui estipula um máximo de quanto o advogado pode receber. Ou seja, o advogado só não pode receber mais que o cliente. Professor, entrei com uma causa ali, o advogado cobrou 40% de tudo que ia receber, cobrou 50%. Pode. Ele só não pode receber mais que o cliente. Beleza? E isso levando em consideração os honorários de sucumbência. Se tem lá os honorários contratados, mais a sucumbência, e passou do valor que o cliente iria receber, o advogado não pode ganhar mais que o cliente. O limite é o valor que o cliente irá receber, certo? Pode ser até 50% sem problema algum. Título executivo. Contrato de honorários convencionais tem eficácia de título executivo. Firmei o contrato e eu posso executar ele. É um título executivo extrajudicial e nem necessita de assinatura de testemunhas. Qual a natureza desse contrato de honorários? Tem natureza alimentar, ou seja, tem um crédito privilegiado ali na falência também. E quanto a duplicates e protestos, então os créditos de honorários advocatícios, eles não autorizam o saque de duplicatas, certo? Pelo advogado. Permite apenas de emissão de fatura com previsão de contrato, certo? Sendo proibido o seu protesto. Agora, o que é possível fazer? Vai ser possível o protesto de cheque, certo? Ou nota promissória. Então, pode assinar uma nota promissória, pode ser emitido um cheque, certo? Então, será possível o protesto desses dois aí, do cheque e da nota promissória, que foi emitido pelo cliente em favor do advogado, sempre, né, obviamente, depois de frustrada a tentativa de recebimento. E execução? Como é que eu vou executar? Eu já sei que é um título executivo, tranquilo? Mas é o seguinte, os honorários de sucumbência e os honorários contratuais, pertencendo ao advogado que tiver atuado, eles podem ser ali executados, beleza? Assistindo direito autônomo para promover a execução no capítulo da própria sentença que estabelecer ou para postular, quando for o caso ali de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em seu favor. Então, olha, o juiz estipulou na sentença para a parte perdedora, pagar tanto X e tudo mais. Vamos entrar com o cumprimento de sentença. Eu já posso pedir para executar ali a minha parte, na parte do advogado, junto com o contrato direitinho ali, para que quando for levantado esse valor, já se saiba qual o valor que é devido ao advogado e qual o valor que é devido ao cliente, para não ter que executar em um processo apartado só os honorários do advogado. E em casos de subestabelecimento, nós já falamos de subestabelecimento, é como quando um advogado subestabelece, certo? Transmite seus poderes para outro advogado, está atuando naquela causa. Aqui eu me refiro ao subestabelecimento sem reserva de poderes. Quando há um advogado, subestabelece para outro, saindo da causa. Olha, estou passando a causa para outro advogado, porque o cliente escolheu e tudo mais, algo nesse sentido. Então, no caso de subestabelecimento, a verba correspondente aos honorários de sucumbência, beleza? Vai ser repartida entre o subestabelecente e o subestabelecido de forma proporcional à atuação de cada um deles no processo. Vamos supor que eu atuei no processo ali até a metade. Aí desentendi com o cliente estava insatisfeito e queria colocar outro advogado. Beleza, não tem problema. Subestabeleço para ele, você fica com o seu novo advogado. Lá no final, quando o juiz condenou em honorários sucumbenciais, então, a gente vai ter que dividir aqui, eu e esse novo advogado, porque eu atuei também nesse processo. Dei entrada, participei até de audiência. Então, vai ser dividido proporcionalmente os honorários sucumbenciais ali quando tiver esse subestabelecimento. Tem também a figura do mediador, onde o que? A OAB, ou Tribunal de Ética e Disciplina, pode indicar um mediador que vai contribuir para a distribuição ali dos honorários de sucumbência entre esses advogados aí no meio desse subestabelecimento, entre o advogado subestabelecente e o subestabelecido, no caso de não ter chegado a um acordo. Em caso de falecimento ou incapacidade civil do advogado, certo? Os honorários de sucumbência proporcionais ao trabalho realizado, eles vão ser recebidos por seus sucessores ou representantes legais. Ok, agora precisamos falar sobre a prescrição dos honorários.
Tudo tem um prazo pressional para cobrar. E os honorários não poderiam ser diferentes. Então, prescreve em quanto tempo? Em 5 anos a ação de cobrança de honorários do advogado. Então, eu tenho honorários para receber. O cliente não me pagou, tentei de todas as formas. Qual o prazo pressional? De 5 anos, certo? Contado do prazo de onde? Do vencimento do contrato, se tiver contrato, ou do trânsito em julgado da decisão que fixa esses honorários, ou da ultimação do serviço extrajudicial, ou da desistência ou transação, ou da renúncia ou revogação do mandado, que começa a contar esse prazo de 5 anos, prazo prescricional. Beleza? Nós temos aí o contrato de prestação de serviço de advocacia. Olha só, quais são as regras do contrato, certo? Contrato de honorários, certo? Não tem nenhuma forma especial. Então, o que basta é que tenha ali especificado de forma clara e precisa qual o objeto ali daquele contrato, qual a atuação do advogado, quais são os valores, os honorários ajustados, a forma de pagamento, a extensão do patrocínio. Então, não tem forma especial, mas precisa ter essas condições. Como eu falei para vocês, tem a possibilidade da juntada do contrato de honorários. Se o advogado quiser juntar aos autos, né, do próprio processo que ele atuou, o seu contrato de honorários antes de expedir o mandado de levantamento ou de um precatório, antes de levantar, de expedir um alvará, o juiz vai determinar que sejam lhe pagos diretamente ali por dedução da quantia recebida pelo constituinte. Vamos supor que o cliente, caso hipotético, o cliente me procurou, olha, Marcos, eu quero cobrar uma dívida do fulano, você vai advogar para mim, beleza. Conseguimos, o juiz lá sentenciou que o fulano estava devendo para o meu cliente, determinou o pagamento. Aí foi lá e essa pessoa que estava devendo meu cliente foi lá e pagou em juízo, depositou em juízo. Opa, beleza, agora falta só a gente levantar os valores. Aí o advogado, para ter a certeza que ele vai receber os honorários, que pode ser que levante o alvará, nome do meu cliente, ele não queira me pagar. Então, para que isso não ocorra, o advogado vai lá, na hora de pedir o levantamento do alvará, já junto os honorários, olha aqui, ó, a gente já tinha estipulado 30%. Então, o juiz está aqui o contrato, na hora de levantar o alvará, 30% vai ser no nome do advogado, desse valor, e o restante no nome do cliente. Então, pode ocorrer dessa forma. Beleza, pessoal, beleza. Então, aqui mais uma vez, de forma bem objetiva, tratamos sobre esses dois assuntos. Processo disciplinar e honorários. Leia os artigos, respondam as questões. É a fórmula exata para você gabaritar a ética. Beleza? Tranquilo? Então, um forte abraço e até a nossa última aula.